Gente, vamos aqui com a nossa aula número 8, tá? É a carta do carro, da carruagem. É uma carta que ela traz movimentação. Sempre que ela aparece no jogo, ela traz movimentação. Ela mostra realmente como se as coisas fossem começar a acontecer, começarem a se movimentar. Se por acaso você quer saber de alguma coisa ligada a se vem resposta, se você deve procurar, se as coisas devem acontecer, você tem que estar. A carruagem ela responde que sim, que é hora de você se movimentar. Porém, você tem que segurar as rédeas da situação. Você tem que realmente ter a habilidade para as coisas acontecerem, mas sem apressar, sem pisar no acelerador, porque o carro ele deixa muito claro. Todo o movimento que ele tá seguindo ao triunfo. Essa carta é a carta que ela traz triunfo, possibilidades, sorte, energias boas. Porém, é uma carta que você vê que os cavalos, eles estão, um vai para um lado, outro vai para o outro. Embora os dois estejam olhando na mesma direção, o corpo tá como se estivesse tendo que segurar as rédeas. Quer dizer, mesmo você focando naquilo que você quer, vai ter interferências no meio do caminho. Um vento contra, uma postura contra, uma situação contra. E você tem que focar, segurar as rédeas para que o caminho chegue reto naquilo que você quer. Essa carta, no meu ponto de vista, ela sempre responde como sim, apesar de ser uma carta que traz movimento. E tudo que está em movimento não tem uma coisa fixa, não é uma coisa concreta. Mas ela é uma carta positiva, porque ela leva você ao triunfo, ao caminho e ao lugar que você quer. Essa carta representa viagem, mudanças, tá? Sempre que você perguntar isso de forma objetiva, direta, né? Sem muito arrudeio, ela é uma carta sim tem viagem, sim tem mudança, sim tem movimento, sim você deve ir, sim essa pessoa vem, sim tem um caminho aberto para você. Então sempre que você colocar dentro do seu ponto de vista uma pergunta que traz o movimento, o retorno, ela é positiva. Ela só é negativa ou traz uma energia de paralisação, vamos dizer assim, quando ela é bloqueada pelo eremita ou pelo enforcado. Lembrando, o bloqueio sempre acontece quando a carta negativa ela vem depois, ela vem barrando o movimento do carro, tá? Isso é uma dica muito boa para quem está estudando, para entender, porque às vezes a gente não entende as associações e a gente fica meio confusa quando aparece uma carta que bloqueia e a gente vai e tira outra, a outra é positiva e a gente fica, e aí, o que eu faço? Né? Então, quando você tirar 3 cartas que sair o sol, o carro e o enforcado, tá deixando claro que todo movimento ele é propício, porém tem algo que pode bloquear, que pode fazer parar, que pode sacrificar, que pode fazer com que a coisa não chegue no objetivo. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu já tô tudo resolvido, tudo caminhando, não tenho como dar errado, eu já comprei a passagem, tá? Eu vou viajar, não tem como dar errado. Tira mais uma. Pá, você tira mais uma e sai a roda. A roda ela vai fazer o quê? Ela vai trazer, deixar claramente que tem um imprevisto. Ela vai alimentar o imprevisto, a dificuldade do enforcado. Então ela pode até ir viajar, mas vai ter um bloqueio lá, ou ela vai correr um risco de não chegar no lugar na data, na hora certa, ou ter um imprevisto. Tem uma coisa ali. Aí se você vai e diz assim, eu quero saber se eu vou triunfar, se eu vou conseguir, né, ter um triunfo, conseguir ter a mudança que eu quero. Sai o enforcado, sai o eremita. O eremita ele é uma carta de bloquear total qualquer carta, ele bloqueia. Porque o eremita ele traz uma rigidez e um isolamento, uma dificuldade, toda a carta que o eremita, ele ligado a tempo, a demora, o eremita ele bloqueia. Porque o eremita ele vai fazer com que você reflita, com alguma coisa aconteça que ele coloque dentro da caverna, que ele empate o movimento. O eremita é uma carta parada. Ela elimina movimento. Por isso que ela bloqueia o carro, né? Claro que o eremita ele traz esse bloqueio, essa paralisação. Tipo assim, você não vai, essa mudança não vai acontecer. Isso, geralmente é muito difícil o eremita bloquear o carro e o carro conseguir andar. Então, quando tem isso, você tem que o quê? Procurar ver o plano B, procurar ter um aconselhamento que você tem parar e dizer assim, o que é que eu faço? Então,
se tem um empecilho. Mas tá tudo certo, ele ficou de me chamar, mas não vai. Porque o eremita tá deixando claro que essa pessoa vai lhe dar um perdido. Essa situação, ela não vai fluir. Então você já tem que pensar no plano B. Não fique fixada só numa coisa. Então, tudo ligado aos movimentos. Ou de mudança, ou de viagem, ou de acontecimento, ou que alguém vai chegar. O eremita, ele bloqueia. Então, quando você tira outra carta, eu vou tirar mais uma só para poder concluir, para poder ver se eu consigo tirar esse de letra. Aí sai o sol, ou sai o mago. Ele vai dizer que você tem caminho aberto para você resolver esse problema. Porém, talvez daquele ali, você não tem como tirar, porque o eremita é empacado, ele não sai do canto. Não tem como você, uma vez que o eremita aparece como algo de fechamento, ele não vai evoluir, porque a carga de conhecimento e a carga dele de se isolar, ninguém tira ele da caverna. Não tem como isso acontecer. É uma carta de fechamento, então você vai conseguir de outras formas, mas não essa que você está pensando. É mais ou menos assim que o jogo responde. Porque como mago, sol, uma carta positiva sai afirmando, mostra que a pessoa vai conseguir se superar, resolver aquele problema, mas não do jeito que ela estava pensando, ou que ela estava esperando, né? E é uma carta que ela, no sentido de responder, tipo assim, vou conseguir? Eu devo ir? Ela sempre responde como sim, tá? Eu vou deixar isso bem claro, porque às vezes a carruagem, ela traz uma dúvida a partir do momento que você tem que decidir algo que está em andamento. Porque quando está em andamento, você não deve acelerar. Então, você não deve... As coisas ainda estão andando, a pessoa mandou você esperar, que até a semana que vem a pessoa entra em contato. Aí tem gente que é tão ansiosa que com 2 dias vai inventar alguma desculpa para falar com a pessoa. Se a pessoa disse que deu um prazo e quando venceu o prazo, você cutuca. Mas antes disso, não. E o carro, ele disse, se você tentar adiantar ou subestimar a inteligência de alguém, arrodeando a pessoa para querer tirar da pessoa a resposta que você quer, você vai fazer com que a pessoa crie uma antipatia e você vai girar o carro contra você. Então você vai se meter, querer acelerar algo que vai lhe levar à derrota. Por isso, segure as rédeas e aguarde. Então é mais ou menos assim as respostas. Então você que está estudando, tenha essa malícia de perceber, ou de você jogar para você e receber o conselho de forma correta, ou de você aprender a ter a percepção correta de dar o conselho à pessoa. Mas eu vou. Mas eu não vou aguentar esperar. Então pronto, pague o preço. Você vai jogar para perder. Você pode até conseguir, mas lá na frente você vai se arrebentar. Porque você não deixou o carro chegar na hora certa, no momento certo, no ritmo certo. É mais ou menos assim que essa carta fala dentro de uma linguagem direta e objetiva. Ela sempre responde como sim. Ela só é travada pelo enforcado e pelo eremita. Quando ela diz, não vai evoluir, não vai dar certo. Não vai. São essas 2 cartas. O enforcado ainda tem a possibilidade, porque o enforcado é uma carta kármica, que mostra algumas dificuldades, porque você de alguma forma fez algo que pode atrapalhar, ou vai fazer algo que pode retardar a situação, mas você tem uma chance. Esse bloqueio pode ser só temporário, mas o eremita é definitivo. A joia, a morte, a torre, são cartas que falam de atrapalho, de dificuldade. A torre com a carruagem, ela dependendo se for de forma aleatória, ela pode representar um acidente, um prejuízo em relação a alguma coisa, caso o carro ou dentro de uma viagem, ou dentro do movimento. A morte, ela não quer dizer que vai ser cortada aquela viagem ou aquela mudança, ela pode vir junto com a carruagem trazendo movimentações de mudança. Então elas não são cartas ruins para barrar a carta da carruagem, mas o eremita não tem nem perigo. Então você já sabe que se bloquear com o eremita, você vai ter muita dificuldade de conseguir. E tem que ter atenção, porque as cartas que estão ao redor, se você for fazer jogo grande, né? Quem já está mais evoluído, olha as cartas que estão em cima, que estão embaixo, que estão do lado, para poder você meio que tirar uma resposta rápida e você siga a sua intuição. Quando você olhar e você ter aquela percepção, geralmente a percepção espiritual que já soprou no seu ouvido, e você já vai analisar para poder conseguir explicar, porque como o tarô ele é explicativo, ele precisa ter um porquê daquilo ali. Aí você vai percebendo e você vai estudando mais profundamente. Com o passar do tempo você vai evoluindo cada vez mais, ok? Pois hoje eu consegui fazer a nossa aula, né? E se Deus quiser, a gente vai
conseguindo tempinho aqui para poder a gente concluir. E lembrando que após terminar nossos estudos dos 22 arcanos, eu vou sortear a apostila do tarô para as pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo as aulas e que estão colocando seu nomezinho aí com a data de nascimento, viu? Beijo, gente. Até a próxima aula.